Juliana, do Rio Grande do Sul. Bom, gente, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando aqui esse mini curso sobre ciência, sociedade e história, que está sendo ministrado na quinta semana mapaense de filosofia. Hoje é dia 6/10 de 2020. É um prazer recebê-los aqui. O mini curso tem 3 encontros. Eu vou ler a ementa para vocês e depois a gente inicia esse primeiro encontro. Queria dizer também que sempre que vocês quiserem interromper para perguntar, para alguma coisa ficar mais bem esclarecida, é só escrever aí no chat ou abrir o áudio também, fique à vontade para participarem aqui do mini curso também. Então, a produção do conhecimento científico é um entre outros objetos da cultura humana. Contudo, trata-se de um objeto específico, que foi abordado de modos muito distintos por sociólogos, epistemólogos, historiadores ou filósofos. Este minicurso busca explorar algumas dessas abordagens, dividindo-se nos 3 eixos a seguir. Eixo 1, ciência e sociedade, a sociologia do conhecimento, que é o que nós vamos falar hoje, né? Pois amanhã um enfoque mais com a história das ciências e epistemologia histórica, e na quinta-feira, ciências da natureza e ciências do homem, né? Então, são esses 3 dias, 3 eixos, e a ideia é que seja introdutório o curso, né? A gente não vai se aprofundar em nenhum dos autores que eu vou abordar aqui, né? E, claro, isso é só uma apresentação do tema, né, da relação entre a ciência, a sociedade e a história. A gente vai tentar definir qual é a especificidade da ciência dentre os demais objetos que uma cultura produz, né? Então, aí a relação desse objeto específico com a sociedade e com a história. E depois, no último encontro, vamos discutir um pouco essa questão das ciências humanas, ciências da natureza, exatas, humanas, essas coisas. Próximo slide, eu elenquei alguns autores que nós vamos abordar hoje, né? E vocês podem ver que são muitos, né? Então, por isso que nós não vamos nos aprofundar em nenhum deles, mas eu vou tentar fazer uma apresentação de alguns temas que perpassam vários desses autores, né? Existem diferenças entre eles, mas existe algo comum. Eu organizei eles conforme um eixo comum, né? Esses autores, eles estão discutindo a produção da ciência como produto da cultura. Então, é isso que eles têm em comum. E aí a gente vai ver a diferença deles também entre si, e aí na aula que vem, né, a gente volta à questão histórica, né? Hoje eu não vou falar muito de história da ciência, vou deixar para falar amanhã, ou melhor, da abordagem histórica, né, da chamada epistemologia histórica da ciência, que amanhã a gente vai ter um outro conjunto de autores, e hoje vai ser mais a questão da sociologia da ciência. E aí amanhã a gente vê melhor as diferenças entre esse, eu gosto de chamar de estilos de pensamento, é um conceito que eu venho tentando desenvolver, né, junto com outros autores. Amanhã eu falo melhor para vocês sobre esse conceito. E eu tenho um texto que se chama o estilo de pensamento, né, sobre a diferença entre sociologia do conhecimento e epistemologia histórica. Então, eu estou me baseando aqui nesse meu texto, que depois eu deixo o link para vocês baixarem, quem quiser ler, lá tem as referências bibliográficas, né, desses autores, que eu não coloquei aqui, para não ficar citando, né, a fonte, mas depois lá no texto vocês encontram, aí caso vocês queiram recorrer diretamente à fonte, tal, de cada um desses autores. E o artigo, ele vai cobrir o que eu vou falar hoje e o que eu vou falar amanhã, só que o que eu vou falar amanhã também vão entrar outros textos meus, que eu escrevi sobre isso, né,
e outros autores. Então, estou me baseando em material meu, que eu venho desenvolvendo, da minha pesquisa, né? Só que é claro que não são ideias que eu criei sozinho, né? São ideias que recorrem a todos esses autores. Então, o Dilthey é um autor que a gente vai ver logo no começo, o Mannheim empresta algumas coisas do Dilthey e prolonga. O Hans Reichenbach é um autor que faz uma distinção que é fundamental na epistemologia contemporânea entre contexto de justificação e contexto de descoberta. A gente vai ver melhor o que é isso. O Karl Popper e o Círculo de Viena, o Ludwig Fleck, um polonês muito importante, a gente vai ver por quê. Robert Merton, também um sociólogo da ciência importante. Thomas Kuhn, esse já mais conhecido, talvez, né, principalmente por conta do debate dele com o Karl Popper. Durkheim, né, um sociólogo francês muito influente também, eu coloquei aí. Aí o Lakatos, né, uma espécie de seguidor do Popper, com algumas diferenças, né, o Lakatos. A gente vai ver também por quê. O Feyerabend já é um autor que já radicaliza algumas questões da diferença entre as várias formas de construção do conhecimento científico. E aí, no final dessa aula, eu vou falar sobre a Escola de Edimburgo, que cria o programa forte para a Sociologia das Ciências, é o Barnes e o Bloor. O Wittgenstein, que é um autor, sobretudo a segunda parte da obra dele, né, muito importante aqui, o Pierre Bourdieu, que é um outro sociólogo francês, e o Bruno Latour, que desenvolve uma sociologia um pouco diferente. E então, esses são os autores que a gente vai trabalhar aqui hoje. Falar sobre o surgimento do termo sociologia do conhecimento. Ele surge em Karl Mannheim, nas décadas de 20 e 30. O Mannheim, ele recorre ao Dilthey, um autor anterior, do historicismo alemão, vinculado à escola de Baden e Heidelberg, duas cidades alemãs. Quem se interessar, depois vocês podem procurar melhor sobre essa escola, né, Baden, Heidelberg, onde também lecionaram o Rickert, Windelband, o Max Weber, ele tem relação com essa escola também. Então, essa escola é muito importante e ela reformula algumas coisas do kantismo numa certa direção. E a questão é que eles são autores da história, o Dilthey sobretudo, né? Mas, para além da questão histórica, existe um conceito que o Dilthey constrói, que é o de Weltanschauung, né? Welt é mundo, né? E Anschauung é visão ou intuição, né? Visão de a tradução mais corrente, né? A visão de mundo. Então, o Dilthey, ele diz que o conhecimento, e ele não faz distinção aqui entre arte, ciência, todos os tipos de conhecimento, eles compartilham de uma visão de mundo. Essa visão de mundo ela é histórica e a cultura que constrói, né? Então, o Dilthey está aí porque ele é um autor, um dos autores que o Mannheim vai recorrer para criar esse termo sociologia do conhecimento. Então, tem essa característica em distinção entre arte ou ciência, e esse historicismo, né, essa ideia de que todo conhecimento radica na história, vai ser criticada pelo Popper e pelo Círculo de Viena, e eu já vou falar dessa contraposição que o Popper e o Círculo de Viena vão fazer ao historicismo e também ao Mannheim. Então, como eu falei, da Weltanschauung, do Dilthey, ao estilo de pensamento. Denk, pensamento, né? Estilo. E aí eu coloquei essa citação, eu não vou ler todas as citações que eu separei aqui, depois, quando o vídeo for para o YouTube, vocês podem recuperar e dar pause para ler, mas algumas eu vou ler, porque são bastante importantes, né? E vamos ver como vai o tempo também, e vocês querendo fazer perguntas, interromper, a gente vai conversando. Mannheim forja o conceito estilo de pensamento, Denkstil, a partir do entendimento da Weltanschauung de Dilthey.
e da compreensão da noção de estilo em história da arte. Olha que interessante, né? Ele utiliza um conceito que vem da história da arte, né, o de estilo, para interpretar também outros âmbitos da cultura, como também a ciência, né? Em 23, ele lança o artigo sobre a interpretação da Weltanschauung e destaca a importância de uma entidade chamada estilo para o pensamento histórico avaliar as obras de arte. Em 24, ele escreve o artigo Historismos, né? Historicismo, em que constata como a determinação posicional entre conhecimento, cultura e as vivências pode ser estabelecida através da coordenação e afinidade entre estilo de pensamento e vida, por um lado, e certos grupos sociais e sua dinâmica particular, por outro. Então, vejam, né, o Mannheim está na mesma linha do Dilthey aqui, identificando tudo a um estilo, tudo a uma visão de época, uma visão de mundo de época. E em 35 ele lança o texto sobre sociologia do conhecimento, Das Problem einer Soziologie des Wissens, o problema de uma sociologia do conhecimento, no qual o conceito de estilo de pensamento já aparece com uma formulação teórica mais elaborada. Aqui nessa nota, né, falando também do processo de construção desse conceito, de 23 a 35. E em 27, em Das Konservative Denken, o pensamento conservador, ele apresenta o conceito de estilo de pensamento como o coração do seu método inovador de fazer uma história do pensamento diferente da que é desenvolvida pela narrativa típica da história das ideias, usual naqueles dias. Esse método inaugural ele designa como a sua sociologia do conhecimento. Então, veja, é uma coisa recente, né? A sociologia do conhecimento. Ela tem essa data aí, né? Data dos anos 20 e 30 do século XX. Então, não tem nem 100 anos a sociologia do conhecimento, né? E mais recente ainda é a sociologia da ciência. E é isso que a gente vai ver, que a sociologia do conhecimento, né? Ela não distingue ciência dos demais campos do saber, da arte, né? Então vai entrar no mesmo campo, né? A literatura, a produção literária de uma época, a produção científica, tudo diz respeito ao mesmo estilo, né, de pensamento. E o Mannheim é um autor importante disso, né? E agora a gente vai ver como que do Mannheim vai surgir, vai se emancipar a sociologia da ciência, né? E aqueles autores que não vão concordar com essa indistinção. Tem autores que vão reclamar, vão dizer que não se pode abordar da mesma forma a ciência, a literatura e as demais coisas, né? E a gente vai ver como é que é esse critério de demarcação do conhecimento científico para esses autores. Então, Mannheim constituíram uma sociologia do conhecimento que tinha como objeto o estilo de pensamento de diferentes contextos e épocas, buscando compreender como esses estilos crescem, se desenvolvem, fundem-se e desaparecem, né? A questão histórica, eu falei que eu não ia abordar muito hoje, mas ela aparece aqui, de certo modo, né? Porque existe uma história, né, desses estilos. Ele está preocupado em mostrar como cresce, como desenvolve, como que um estilo funde com o outro e depois como eles desaparecem. E a chave para a compreensão das mudanças nas ideias deve ser encontrada no contexto social que se modifica, no destino dos grupos sociais ou classes que transportam esses estilos de pensamento. Então, ele analisa os objetos, as construções que um estilo, que uma época fazem, né? Mas como é uma sociologia, o que está por baixo é o que realmente ele quer mostrar, pesquisar, estudar, né? Então, esse estilo é mais importante do que os frutos que vão aparecer, que vão brotar dentro desse estilo. E aí, quando ele escreve isso, né, vão surgir já algumas críticas que vão prosseguir para também os demais autores da sociologia do conhecimento. Então, aqui a gente está falando do começo, né, de Dilthey a Mannheim, e depois vai prosseguir em vários outros autores, como a gente vai ver. Mas já na década de 30, vão surgir os opositores dessa sociologia do conhecimento, né? E talvez o primeiro
né? Eu não sei se aqui dá para dizer que é o primeiro, mas ele é um autor que introduz uma distinção que vai também depois ter os seus desdobramentos posteriores, que é o Hans Reichenbach, né? Hans Reichenbach introduz em 38 uma distinção que é entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação do conhecimento científico. Então, em linhas gerais, né, o que é esse contexto de descoberta? Ele vai dizer que a sociologia do conhecimento, ela está preocupada em descobrir, em revelar, em estudar minuciosamente, investigar, talvez seja o melhor verbo, né? Investigar as condições para que o conhecimento científico emerja. Mas essas condições, elas são só condições da descoberta científica, segundo ele, né? Condições para que uma descoberta científica possa acontecer. Então, são vários exemplos que vocês podem pensar, né? Vocês podem pensar na astronomia, por exemplo, se vocês quiserem. Quais foram as condições que permitiram que o movimento cíclico das esferas fosse descoberto, né? Por exemplo. Existem condições sociais, condições de experimentação empírica, condições de observação, que permitem que agora, num determinado contexto, a visibilidade dos astros permita que se saiba melhor como que se dá o movimento desses astros, né? Coisa parecida na biologia, com a experimentação das espécies, da microbiologia, a invenção de instrumentos técnicos que permitem a visão, né, para além do olho nu, né, num nível microscópico, contexto de descoberta, né? Então é isso que ele está falando. A sociologia ajuda a entender esse contexto, mas ele vai marcar uma distinção entre esse contexto e um outro, que para ele é intrínseco ao desenvolvimento científico, que ele vai chamar de contexto de justificação. Então, para o Reichenbach, isso vai ser seguido pelo Círculo de Viena, e também pelo Karl Popper, nesse livro, que é um livro fundamental da epistemologia, né, lógica da investigação científica, e os autores do Círculo de Viena, né, o Schlick e o Carnap também, tem várias diferenças entre si, mas nesse ponto todos eles eles seguem essa distinção, né? O contexto de justificação, ele é irredutível ao contexto de descoberta. Então, por mais que existam condições que possibilitem o conhecimento científico, depois que esse conhecimento científico se configura, ele passa a se organizar numa forma autônoma, ou relativamente autônoma, né? Então, depois que a astronomia consegue a visibilidade de como são os astros e coisa e tal, ela vai precisar construir uma teoria coerente desse movimento dos astros, que seja coerente a toda uma filosofia da natureza, uma forma de compreender toda a natureza, né? O Newton vai ser uma forma de fazer a síntese, né, dessa teoria da natureza, incorporando nessa grande filosofia que explica toda a natureza, o movimento dos astros, que teve aquele contexto de descoberta. Percebe, então, mais ou menos, a diferença entre o contexto de justificação, que é esse específico e irredutível, e o de descoberta. A descoberta é mais abrangente. O de descoberta está no âmbito sociológico, realmente. Agora, o de justificação, ele é irredutível, segundo esses autores, né? Então, é isso que eles vão opor, já no seu início, à chamada sociologia do conhecimento, que começa lá com o Dilthey e o Mannheim, né? E aí eu coloquei um trecho do Reichenbach. Eu vou ler um trechinho, não vou ler inteiro. Eu vou ler só a segunda parte. Por exemplo, a maneira pela qual um matemático publica uma nova demonstração, ou um físico o seu raciocínio lógico para a fundamentação de uma nova teoria, quase corresponderia ao nosso conceito de reconstrução racional. Então, veja, um exemplo do matemático, né? Isso é uma longa discussão também sobre a origem da matemática e a origem da geometria. Mesmo no século XIX e XX, essa discussão prossegue, e até hoje, né? Qual é a importância da descoberta, do contexto de descoberta das propriedades do círculo, do triângulo, da reta,
para essas propriedades intrínsecas, na sua explicação lógica demonstrativa? Será que isso afeta? Será que é possível falar, por exemplo, em matemática egípcia, matemática grega, matemática europeia, matemática, enfim, oriental? Será que faz sentido falar nisso? O que há, de fato, são condições para a construção desse conhecimento racional. Então, ele só pôde existir em determinado lugar, em que se fomentava a pesquisa, né? Em que havia liberdade para se pesquisar, e também dependeu do esforço de algumas pessoas, né, que se dedicaram a isso. Isso é inevitável, que deve existir. Agora, será que isso afeta, depois, uma vez construída a demonstração matemática e geométrica ou física, será que esse contexto de descoberta afeta o modo como essa demonstração ocorre? Ou será que ela se autonomiza e aí adquire para si um âmbito que agora vai ser irredutível àquele contexto de descoberta e passa a valer independentemente daquele contexto, inclusive para outros contextos? Esse é o caso. Por exemplo, a matemática euclidiana que se desenvolve num determinado período da história da humanidade, pode valer para outros períodos, né? Então, é isso que o Reichenbach está tentando pensar e tentando opor isso ao Mannheim, né? Dizendo ao Mannheim que a sociologia não pode explicar tudo, essa história, essa sociologia histórica não pode explicar tudo, porque uma vez que ela se modifica, as condições sociais se modificam, o que acontece com as teorias científicas? Será que elas também necessariamente se modificam? Será que no caso de uma demonstração matemática isso acontece? No caso de uma demonstração física? E a bem conhecida diferença entre a maneira do pensador de descobrir a sua teoria e a sua maneira de apresentá-la diante do público pode ilustrar a diferença em questão. Olha que interessante também, né? Aqui ele está dando um outro exemplo, não só de como surge a teoria, mas também a forma como o pensador explica a teoria, né? Porque existe uma diferença entre a forma da teoria em si e a didática que o professor vai usar para transformar aquilo em algo apreensível pelos alunos. Mas será que essa didática afeta o conteúdo interno daquela teoria? Será que quando os professores que tentam ensinar a relatividade do Einstein, por exemplo, quando eles fazem seu ofício de professores e fazem o maior esforço para transformar aquela teoria em algo mais compreensível, será que isso afeta as propriedades daquela teoria? E aí o Reichenbach diz, eu irei introduzir os termos contexto de descoberta e contexto de justificação para marcar essa distinção. Então aqui vejam, né? Ele está demarcando um território e relegando a sociologia apenas o contexto de descoberta, dizendo o contexto de justificação ele é irredutível à sociologia, portanto, à sociologia do conhecimento, ao historicismo, e agora a gente vai ver alguns desdobramentos disso, né? Então, Reichenbach é um autor fundamental, porque em 38 é que ele marca essa distinção. Agora vamos um pouco à frente, 42, né? 42 é o ano em que o Robert Merton escreve um livro, que agora eu esqueci o título do livro, mas depois eu posso recuperar para vocês. Nesse artigo, né, que é meu, né, que eu estou me baseando nesse artigo, tem lá nas referências, né, o título do livro, e nesse livro ele define alguns chamados imperativos institucionais para que uma teoria científica possa... O Reichenbach inaugura, que vai demarcar o contexto de justificação para fazer a análise epistemológica, e isso vai prosseguir no Círculo de Viena, vai prosseguir na filosofia analítica, pelo menos uma certa tendência da filosofia analítica, vai prosseguir no Karl Popper, de certo modo, com diferenças, porque o Popper a gente vai ver um pouco melhor, que o Popper também admite uma processualidade no conhecimento científico, mas ela é intrínseca também, ela respeita as leis racionais dessa lógica, por isso que é uma lógica do desenvolvimento científico.
O Lakatos vai também prosseguir nesse sentido, né, naquela linha que o Reichenbach inaugura, só que essa linha que o Mannheim inaugura também prossegue, né? E aí o Merton é um herdeiro já direto, e a gente vai ver como isso se dá em outros autores até hoje, né? Essa questão até hoje é bastante controversa. Então vamos ver o Merton, né? O Merton ele diz que para que uma teoria seja sancionada, seja validada, passa a ter aplicabilidade, passa a ter valia, né? Seja sancionada, o melhor termo, né? São necessários 4 imperativos institucionais. E aí ele vai nomear esses 4. O primeiro deles ele denomina como comunismo. Comunismo aqui é um termo específico do Merton, né? Não é o comunismo como teoria política, é simplesmente os resultados, o fato de que os resultados das ciências devem ser comuns a toda a sociedade, né? É claro que numa sociedade dita comunista, isso eles vão tentar respeitar, né? Mas para o Merton, isso é um princípio da ciência, né? Uma ciência deve ser validada, deve ser considerada como científica, né? Seja o heliocentrismo, né? O darwinismo, se vocês quiserem, qualquer teoria científica, quando os resultados dela sejam comuns a toda a sociedade, né? Qualquer pessoa da sociedade pode ter acesso a esses resultados e não serem desenvolvidos em segredo a fim de obtenção de patentes e lucros. Esse é um princípio, né, que o Merton institui para que uma ciência seja válida, para que ela seja sancionada. O segundo é o do universalismo. Ele vai dizer que os cientistas e pesquisadores devem poder pertencer, está errado aí, né? Pertencer a não importa qual grupo étnico ou cultura, respeitando-se a diversidade, sem que haja limitações para o desenvolvimento relacionadas à origem ou à personalidade dos pesquisadores. Então, tem que ser comum, tem que ser para todos, e imediatamente o segundo princípio, a universalidade, né? Tem que ser indistinto a qualquer dependente da raça, cor e grupo ético. Então, vejam, o Merton está colocando aqui alguns princípios que não dizem só respeito ao contexto de justificação, né? Já é uma crítica a essa demarcação, que aqui ele diz, uma ciência só é ciência quando ela respeita esses princípios, senão ela de nada vale, né? O terceiro imperativo é o do desinteresse. A pesquisa deve ser guiada por interesses coletivos, nunca por interesses particulares do cientista ou do grupo ao qual pertence. Desinteressada, né? Não significa exatamente que ela seja neutra, né? Significa que ela não deve interessar a um coletivo, a um grupo, a uma empresa, a um Estado, né? E sim, também deve ficar aberta, né, a qualquer uso. Por fim, ele chama de ceticismo organizado, implica que a ciência deve estar submissa a uma análise crítica contínua, lutando sempre para que não se erija num dogma. Isso aqui também é importante saber, né, a questão de que a ciência ela só é ciência na medida em que ela pode ser criticada, que ela pode ser, depois o Popper vai dizer, falseada, né, no sentido que ela possa ser sempre submetida a um crivo crítico. Então vejam, né, aqui o Merton dá continuidade à escola inaugurada pelo Mannheim, né, mas ele ainda está pensando princípios institucionais de uso de uma ciência, né. Agora, a partir de 62, então já 2 décadas depois, a gente vai ter uma grande teoria sobre a construção social da ciência. Como que a ciência não que vai para além do contexto de descoberta, né? Essa é a importância do Thomas Kuhn. Ele vai fazer uma crítica àqueles autores lá que eu já mencionei, começa no Reichenbach, passa pelo Popper, e o debate mais acalorado vai ser com o Popper, realmente, que aí vão ter textos, vai ter um livro inteiro dedicado a esse debate, e até hoje esse debate é bastante profícuo, né? Existem até hoje os partidários do Kuhn e os partidários do Popper,
Porque o Kuhn ele vai escrever essa obra em 62, que eu vou mencionar, e que eu vou falar um pouco também de autores nos quais ele se baseia para escrever essa obra, né? E aí a gente vai chegar na questão da história, da epistemologia histórica, que eu vou deixar para comentar melhor amanhã. Então, um desses autores que ele menciona é o Alexandre Koiré, ou Koiré, depende aí da pronúncia que vocês preferirem. Ele é um autor de origem russa que passou maior parte da vida na França, então essa pronúncia afrancesada é bem comum também. O Koiré, a gente vai ver na aula que vem, ele influenciou bastante o Thomas Kuhn. Na aula que vem nós vamos ver também o Bachelard, né, o Canguilhem, tem alguns outros que eu separei também, Lorraine Deston, mais contemporânea, Ian Hacking, autores da chamada epistemologia histórica, né? O Thomas Kuhn ele não é exatamente um autor da epistemologia histórica, ele está mais próximo de uma sociologia da ciência, embora também não seja exatamente no mesmo sentido do Mannheim, que ele pratica essa sociologia. Porque a diferença com Mannheim, né, é que ele vai resguardar essa irredutibilidade da ciência. Né? A ciência não vai ser um objeto entre outros objetos da cultura. A ciência ela vai ser um objeto entre outros, mas com algo muito característico, né? E é sobre isso que ele vai se debruçar, sobre essa característica específica da ciência. Só que para o Kuhn, e essa é a parte sociológica, quem vai definir o que é ou não ciência, o critério de demarcação do contexto de justificação da ciência, ele não é intrinsecamente racional ou meramente racional. Quem vai determinar isso é o que ele vai chamar de comunidade científica. Quem é a comunidade científica? A comunidade científica é um grupo definido socialmente, feito por pessoas que vivem numa sociedade e que vão escolher alguns princípios segundo os quais algo é científico ou não é científico. Então, é o grupo dos cientistas, né, que vai definir o que é uma teoria científica e o que não é. Percebam que isso já é uma certa sociologia, porque esse grupo pode definir amanhã que o que era ciência hoje não seja mais. Cabe a esse grupo definir, e não a um critério interno à racionalidade científica. Esse é o ponto fulcral da diferença na epistemologia, que vai marcar toda a epistemologia do século XX, entre os autores vinculados à sociologia, à história, né, o próprio Kuhn também, de um lado, e de outro lado, aqueles que vão pensar os critérios intrínsecos da racionalidade científica. Começa em Reichenbach essa distinção, prossegue, como eu falei, no Círculo de Viena. O Círculo de Viena, na primeira geração, era bastante próximo a isso. A história não tem valor nenhum para eles na demarcação do contexto de justificação. O Popper a gente vai ver melhor aqui hoje, né? O Popper é um pouco, ele é um herdeiro daquela outra tradição, mas ele já permite uma certa historicidade a essa racionalidade, né? Mas ele nunca vai poder admitir que tudo fica a cargo de uma comunidade científica. Então, o Kuhn é importante por isso, né? O conceito dele de comunidade, e a comunidade vai definir o que ele denomina de paradigma, que é um conceito técnico da filosofia dele, né? Da filosofia da ciência do Kuhn. Paradigma, que são, nas palavras dele, as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, o paradigma é o quê? É aquilo que a comunidade define como norteador dos problemas. Então, quando eu pratico uma ciência, né, segundo Thomas Kuhn, se eu for um físico, né, existem determinados problemas e determinadas construções racionais que os físicos já admitem, que aquela comunidade científica dos físicos já admitem. E aí eu, como jovem físico, o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver problemas dentro desse paradigma. E aí toda pesquisa vai ser norteada por esse paradigma. Isso vai influenciar também os financiamentos, vai influenciar as publicações, né? E a aceitação de alguém como membro ou não de uma comunidade científica também. Isso é um paradigma, né? E o que se pratica dentro de um determinado paradigma, segundo Kuhn, é o que ele chama de ciência normal, né? Normal
que é para distinguir do anômalo, né? Até existe uma distinção um pouco mais complexa do que essa entre normal e anômalo, né? Mas esses são os termos que o Kuhn utiliza. Depois posso falar um pouco melhor do Canguilhem, como é que ele compreende o normal e tudo, mas isso vai ficar para amanhã, né? Ciência normal, a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas, e sendo essas realizações reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica, como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Então, a ciência normal é essa que é praticada dentro de um paradigma. Quando eu tenho um paradigma consolidado, aqueles pesquisadores que estão dentro desse paradigma praticam uma ciência normal. Às vezes acontece, e é assim que a ciência evolui, de uma descoberta ou uma intuição de um cientista não se enquadrarem nessa ciência normal, né? Um exemplo, né, para quem conhece um pouco da história da biologia, vai se lembrar sobre o Mendel, né? O Mendel foi um biólogo, um botânico que fez experimentações de hibridização de plantas, né? Ou seja, o cruzamento de espécies distintas de plantas. E ele começou a observar, com esses experimentos, que existiam algumas coisas que não se modificavam na transmissão genética de uma planta para outra, né? E aí ele deu o nome para isso de gene, esse não modificável, esse elemento não modificável. Ele ainda não tinha as condições, na época dele, né, de definir exatamente como é que funcionava isso, esses genes, né? Eram unidades imutáveis. Essas unidades imutáveis rivalizavam com a teoria então vigente da biologia, que era o transformismo darwinista. Então, quando o Mendel surge com seus experimentos, né, que aparecem para ele nas experimentações, isso coloca em xeque o transformismo, de que tudo transforma, né, de que uma espécie, de um organismo para outro de uma mesma espécie, sempre vão haver transformações. O Mendel vai mostrar que não, que existem partículas que não se modificam. Então, isso para a ciência normal da época é uma anomalia. Não pode se enquadrar dentro daquela ciência, daquele paradigma de cientificidade, né? Isso vai criar uma celeuma entre aqueles praticantes daquela ciência, vai criar um desconforto naquela comunidade científica, e vai forçar que um novo paradigma surja, né? Então, para o Kuhn, é assim que a ciência evolui, é assim que a ciência se transforma, né? E sempre a ciência posterior, isso é uma característica da ciência, que não está na arte, não está na literatura, há um progresso, porque a ciência que depois se constitui na síntese entre a genética do Mendel e o evolucionismo darwinista, incorpora tanto o evolucionismo quanto a genética, né? Então, hoje, a teoria do neodesenvolvimentismo, né, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, como vocês preferirem chamar, integra tanto essa característica genética, quanto também o fato de que, sim, de um organismo para o outro há transformações, né? E aí, isso só foi possível quando uma outra descoberta ocorreu, que foi, em 53, o DNA, descoberta do código do DNA. Já nos anos 20 e 30 existiram experimentos que tentavam mostrar a compatibilidade da genética com o darwinismo, mas isso só foi chancelado, sancionado, de fato, pela ciência biológica depois dos anos 50 para os anos 60, com o desenvolvimento do DNA, e agora com a genética de populações e tudo mais. Então, existe um progresso, esse progresso é interno, né, à ciência. Ele não diz respeito, não significa que melhorou, que a sociedade evoluiu, que tudo melhorou agora. Não. Significa só que no conhecimento específico daquele assunto houve um progresso, né? Então é assim que o Kuhn explica a transformação da ciência, né? Os autores vinculados a outra tradição, e aí o Popper é que vai ser o grande herdeiro, que vai entrar em debate com o Kuhn, vão defender teses diferentes. Então a gente vai ver como é que é essa outra tese. Mas antes de falar um pouquinho mais do Kuhn, a relação entre paradigma e comunidade científica, né? Paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham, e inversamente uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma. Eu coloquei essa citação aqui para mostrar só a circularidade, né, do paradigma. Por isso que é uma sociologia, porque ela explica o paradigma pela comunidade.
e explica a comunidade pelo paradigma, ou seja, não tem um a priori anterior, é a própria comunidade que define o paradigma, então está assentada essa relação em uma relação social, né? Por isso que o Kuhn é um autor da sociologia da ciência e não um autor do contexto de justificação. Ele não está só fornecendo uma outra forma de justificação a partir do conceito de paradigma. Não, ele está, de fato, inserindo a produção da ciência na sociedade, como uma construção de homens e mulheres que compartilham daquele paradigma e praticam esse paradigma. Isso que é importante da gente reter, né? Críticas de Karl Popper. As revoluções científicas são racionais, dirá Popper. Aí ele já está, o Popper, né, criticando. O Popper já desde a década de 30, né, lá na época do Reichenbach, já tinha escrito a lógica da investigação científica. Né? Naquela obra ele já defende, é uma obra bem volumosa, ele já defende essas ideias de que o progresso, esse progresso da ciência, ele é intrínseco e ele é racional. Né? O que ele tem em comum com o Popper, e aí diferencia ele dos outros autores do Círculo de Viena, do qual ele fez parte no começo, é que ele admite, sim, as chamadas revoluções. Né? Ele usa até o termo, revoluções científicas. Mas elas são racionais no sentido de que, em princípio, é racionalmente decidível se uma nova teoria é ou não melhor que a antecessora. Aí tem uma diferença com o Kuhn aqui, né? Porque para o Kuhn, quem vai definir se uma teoria é melhor ou não é a chancela da comunidade, né? Então, não poderia acontecer, né, daquela comunidade decidir por uma teoria ruim, pior, né? Seria prejudicial para a ciência, mas nos termos do Kuhn pode acontecer, se a comunidade assim decidir. Não é necessário e racionalmente decidível. No Popper, não. Aí o Popper ele já impõe uma coerção da racionalidade sobre a comunidade científica. Então o Popper vai sempre resguardar esse critério de racionalidade, dizendo que uma teoria racional, uma teoria bem construída, né, é aquela que pode ser falseada, e sendo falseada, se ela se mantiver em pé, se ela se mantiver verdadeira, né, ela coage a comunidade a aceitá-la como verdadeira. Do Popper é assim. Então aí vocês veem a diferença, né, do Popper para o Kuhn. E ele diz, os proponentes dessa visão fazem notar que os cientistas estão normalmente empenhados numa estreita cooperação e discussão. E os proponentes argumentam que essa situação é possível devido ao fato de os cientistas trabalharem normalmente dentro de um contexto comum com o qual se comprometeram. Os proponentes da visão oposta dele, né, a visão do Kuhn. Os períodos durante os quais os cientistas permanecem comprometidos com um contexto consideram-se típicos, são períodos de ciência normal, e os cientistas que assim trabalham são considerados cientistas normais. E o Kuhn responde, né, essa resposta é um pouco longa, eu vou ler uma parte dela, né, e o Kuhn responde assim, que quase todas as vezes em que nos voltamos explicitamente para os mesmos problemas, as concepções de ciência minha e de Sir Karl são quase idênticas. Olha aqui, né, que interessante. Eles divergem, mas tem muita coisa em comum. Qual é a principal coisa em comum? Ambos admitem um processo ciência. E esse processo se faz mediante revoluções, mediante transformações. No caso do Kuhn, essas transformações, como é a comunidade que define, e a comunidade trabalha em termos de paradigma e de ciência normal, o paradigma que suplanta o paradigma anterior, ele é incomensurável. Todas as suas regras são completamente distintas para explicar os fenômenos, os mesmos fenômenos. Então, o paradigma ele explica de uma maneira completamente diferente, né? Ele usa o termo incomensurabilidade, ou seja, entre um e o outro, é como se houvesse um salto, sem relação comum entre os dois. Já no caso do Popper, como as mudanças têm elos racionais, então aí a gente nunca vai ter essa ruptura de um paradigma e para o outro. Né? O que a gente tem aí, de fato, é uma ciência mais progressiva, né? Temos ambos interesse, diz o Kuhn, no processo dinâmico pelo qual o conhecimento científico é adquirido,
em detrimento da estrutura lógica dos produtos da pesquisa científica. Aquilo que eu falei, que no caso do Popper também não é igual lá no Círculo de Viena mais duro, né, em que não há um papel, né, para essa processualidade, para esse dinamismo. Então, aí são as questões comuns entre os dois. Diante desse interesse, ambos enfatizamos como dados legítimos os fatos acerca da vida científica e efetiva e também de seu espírito, e ambos recorremos com frequência à história a fim de encontrá-los. Desse manancial de dados compartilhados, extraímos muitas conclusões idênticas. E aí ele continua falando sobre as semelhanças, né? E lá no final, ambos destacamos, por exemplo, a interpretação inerente e inevitável da observação e da teoria científicas. Somos, por isso mesmo, céticos quanto aos esforços para produzir qualquer linguagem observacional neutra, e ambos insistimos em que é perfeitamente cabível que os cientistas tensionem inventar teorias que expliquem os fenômenos observados e que o façam em termos de objetos reais, independentemente do que esta última expressão queira dizer. Então, aqui a resposta do Kuhn falando das semelhanças, né, entre os dois. Bom, eu acabei falando das diferenças já, antecipando, né, que as diferenças são a questão da incomensurabilidade dos paradigmas, no caso do Kuhn, e da processualidade, no caso do Popper, né. Bom, esse foi os anos 60. Esse debate entre Popper e Kuhn, ele foi muito forte lá nos anos 60, e uma década depois, nos anos 70, a gente vai ter o chamado Programa Forte, que vai radicalizar completamente a sociologia do conhecimento, né? No Programa Forte, a gente vai ter uma teoria social que retroage novamente ao Merton, retroage também ao Mannheim, mas é forte porque ele vai tentar levar isso a um limite que aqueles outros autores ainda não tinham levado, né? Mesmo o Kuhn, segundo os autores do Programa Forte, ainda não teriam ido tão longe quanto eles propõem ir, né? Gente, aí já está 1 hora aqui, eu preciso fazer uma breve pausa para tomar uma água, e também queria ouvir como é que está a dinâmica, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, para a gente conversar aí uns 5, 10 minutos, faz uma pausinha, e eu vou fazer assim, eu vou pegar uma água, daqui uns 5 minutos eu volto, se vocês quiserem ir escrevendo alguma coisa aí, quando eu chegar, eu leio e respondo, pode ser? E aí a gente retoma o fluxo normal da aula daqui 5 minutos, né, eu respondo as perguntas e daqui uns 10 minutos a gente retoma. Bom, não disse nada, então vamos continuar dessa forma. Chegamos ao programa Forte. Legal. Então vamos lá. O programa Forte, ele como eu falei, ele foi desenvolvido por 2 autores que são comumente vinculados à escola de Edimburgo, né, capital da Escócia, da minha universidade lá, e o David Bloor e o David Barnes criaram um novo programa para a sociologia do conhecimento e para a sociologia da ciência, né, chamado Programa Forte. Como eu falei, eu não vou me aprofundar em nenhum dos autores, eu estou dando só uma apresentação, então falei um pouco do debate, como é que surge a sociologia da ciência, primeiro do conhecimento, depois da ciência, o critério de demarcação que o Reichenbach coloca, né, que vai fazer uma crítica, depois aí autores que vão prosseguir nessa crítica, como o Popper, né, o Círculo de Viena, e do outro lado, na sociologia, o Merton, depois o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn já é um pouco diferente do Merton e do Mannheim, porque ele já compreende uma irredutibilidade da ciência, e agora vem um programa forte. O programa forte propõe abolir de vez essa distinção interna à ciência,
Por isso que ele é considerado um programa forte. Mas ele recorre ao Kuhn também, e é muito interessante e sofisticado a síntese teórica que eles vão fazer entre o Kuhn e um outro autor, que é o Wittgenstein, que a gente não falou dele ainda, né? Eu vou chegar no Wittgenstein também, não vou aprofundar, né? O Wittgenstein, quem não sabe, ele tem só uma obra publicada em vida, e depois ele renega essa obra, né? De certo modo, e começa a escrever uma segunda grande obra, e no caminho entre as duas tem vários outros cadernos e textos que ele foi escrevendo, nunca mais publicou, mas que estão agora todos quase publicados, e muitos estudos, a obra póstuma do Wittgenstein. E essa segunda grande obra, ela é fundamental para o programa Forte e para várias outras correntes aí do conhecimento, da filosofia, da contemporaneidade, que são as investigações filosóficas, né? A primeira foi o Tratatus Lógico-Filosófico, essa que inspirou o Círculo de Viena, inclusive, né, o Tratatus dos anos 20, inspira o Círculo de Viena, era uma obra mais fechada à compreensão do que eles vão chamar de contexto de justificação, não tem nenhum papel ali para a sociologia ou para a história, é uma análise interna da linguagem e da relação entre a linguagem e a essência do mundo. E agora o Wittgenstein vai modificar essas concepções dele e, portanto, também da derivação que o Círculo de Viena fez da sua teoria, né? E vai entrar em conflito com aqueles autores e tal. Bom, o programa Forte, ele vai abolir essa distinção entre o verdadeiro e o falso, entre a demarcação, entre o que acontece dentro de uma ciência, contexto de justificação, nada disso mais vai ter importância, né? O programa Forte, ele parte de um princípio, de que a religião ocupou um papel seminal na cultura durante muitos séculos e que agora foi substituído pela ciência. Então, esse é o princípio do qual o programa Forte parte, que a ciência exerce o papel para a contemporaneidade que a religião teria exercido em outras épocas, né? E mais do que isso, ela tem algo de semelhante também à religião, no sentido de que ela é dogmática, né? E deve-se aceitá-la sem questionamento, assim que o programa Forte pensa a questão com a ciência. E eles vão fazer uma crítica, né? E para fazer essa crítica, eles vão estabelecer esse programa com alguns princípios, que eu vou ler quais são os 4 principais, nesse texto do David Burke, eu também não vou recordar o nome do texto aqui, mas lá no meu artigo eu mando para vocês no e-mail o link do artigo, né? Tem lá o título, e os princípios são os seguintes, né? Ela deverá ser causal, ou seja, interessada nas condições que ocasionam as crenças ou os estados de conhecimento. Naturalmente, haverá outros tipos de causas, além das sociais, que contribuirão para a produção dessa crença. Então, essa sociologia do conhecimento, ela é causal, ou seja, ela está preocupada em investigar a relação de causalidade entre as condições sociais e as crenças ou os estados de conhecimento. Então, veja aqui, é indistinto, né? Tanto por causa da crença, que eu acredito numa religião, quanto por causa de eu acreditar numa ciência, a sociologia, ela não vai fazer essa distinção. Ela vai abordar da mesma forma um e outro. Ela deverá ser imparcial com respeito à verdade, desculpe, e à falsidade, racionalidade e irracionalidade, fracasso, sucesso ou fracasso. Ambos os lados dessas dicotomias irão requerer explicação. Então, ela não vai justificar só o que é validado como verdadeiro, né? Como no caso lá daqueles que se filiavam ao contexto de justificação. Aqui, ela vai se preocupar igualmente com um e com o outro, é imparcial. Ela deverá ser simétrica em seu estilo de explicação. Essa questão com a simetria é fundamental, a gente vai ver melhor como isso vai se dar em outros autores ainda posteriores, ainda contemporâneos ao programa Forte, muito além do programa Forte, o princípio de simetria, né? Simétrica. Os mesmos tipos de causas deverão explicar, digamos, crenças verdadeiras e falsas. O princípio de simetria é importantíssimo. E ela deverá ser, por fim, reflexiva. Seus padrões de explicação terão de ser aplicáveis, a princípio,
a própria sociologia. Olha que interessante. A própria ciência que faz a sociologia da ciência também deve ser objeto dela mesma, né? Por isso ela é reflexiva. Ela toma a si mesma, a ciência da sociedade, a sociologia do conhecimento, toma a si mesma como objeto também dessa ciência. Por isso essa reflexividade. Assim como condição, a condição de simetria, essa é uma resposta à necessidade da busca por explicações gerais. É uma óbvia condição de princípio, pois, de outro modo, a sociologia seria uma constante refutação de suas próprias teorias. Então, ela deve estar submetida aos mesmos critérios que ela utiliza para julgar a ciência feita externamente a ela, sobre si mesma, né? Por isso que ela pode se dar o direito de ser chamada também de uma ciência. Então, é isso que o programa Forte, vejam por que forte, né? Ele é forte porque ele abole a distinção entre crença e ciência, ele abole a simetria, quer dizer, ele implica que haja uma simetria absoluta entre verdadeiro e falso, e ainda se aplica a si própria, né, o programa Forte. Aí tem esse uso do Wittgenstein, que eu falei, né, eu não vou ler esse texto inteiro, aqui quem escreve é o David Bloor, que é o outro dos dois fundadores e seguidores, né, os principais expoentes do programa Forte. Ele está falando aqui sobre as condições do conhecimento, né? Vamos ler o final. Traçando as profundas consequências desse insight, Wittgenstein foi levado a concluir o que poderia ser chamado de uma teoria social do conhecimento. Estão dizendo aqui, vamos ler o que o colega colocou. Juliano, a tendência à simetria é uma constante no ser humano. Simetria, remeter à perfeição, seria nesse sentido que ele fala. Não é exatamente nesse sentido, não, nesse sentido estético, do belo, daquilo que o Kant, por exemplo, quando vai definir o juízo de beleza, vai dizer que existe uma predisposição natural do homem à perfeição, né? Ou à perfectibilidade das formas. Não é exatamente nesse sentido de construção da beleza, né? É mais no sentido de abolir a distinção, a assimetria entre a ciência e a não ciência. Porque o que acontece? Se eu sou alguém que pensa nos termos de um critério de demarcação rígido da ciência, eu vou sempre avaliar a ciência como algo valorativamente mais bem feito, mais bem acabado, mais verdadeiro do que o não científico. Percebe? Essa que é a questão. Então, aí vou colocar uma assimetria entre a ciência num grau mais elevado e a não ciência num grau menos elevado. O que o programa Forte está querendo colocar é que a gente deve abolir, para fazer a sociologia da ciência, né, a gente deve abolir essa assimetria entre o conhecimento científico e o não científico. A gente deve tomar tudo como produção social e deve usar os mesmos parâmetros. Não significa que o resultado vai ser igual. Depois que eu faço a análise, vai ser igual. Significa que os parâmetros que eu vou usar é que vão ser os mesmos. O parâmetro de causalidade, né, esses 4 aqui, os outros 3, né, de imparcialidade, e também vai servir para a própria ciência que trata das demais ciências, que faz a sociologia das demais ciências. É nesse sentido que eles falam em simetria. Depois, lá no final, quando eu for falar do Bruno Latour, talvez fique um pouco mais claro isso. Vamos ver. Agora, o Wittgenstein, né? O Wittgenstein, como eu falei, na primeira obra, ele está pensando a questão interna da linguagem, a coerência interna da linguagem e sua relação com a essência do mundo. Depois ele vai romper consigo mesmo, e aí, na sua segunda grande obra, ele vai chegar muito perto de uma teoria social do conhecimento. Uma vez que ele vai dizer, vamos ver se eu tenho mais um aqui sobre o Wittgenstein, acho que não. Uma vez que ele vai dizer, o Wittgenstein, né, que toda produção de conhecimento está baseada em um determinado modo de vida. É um determinado modo de vida e que, portanto, necessita da linguagem para se perfazer enquanto modo de vida. E a linguagem vai ser compreendida, então, como uma rede de relações sempre no mínimo, entre mais de um ser humano, 2 seres humanos, né?
Então, essa relação estabelecida mediante a linguagem é que vai produzir o conhecimento. E aí, por isso, é necessário uma teoria social do conhecimento. O que o Bloor e o Barnes vão fazer? Né? Eles vão tentar uma síntese teórica entre essa teoria do Wittgenstein e o Kuhn, que a gente já viu aqui. Né? E aí vão dizer se os argumentos precedentes são corretos, então as inferências e julgamentos na ciência são sempre estruturados por características contingentes das situações em que ocorrem, e em particular por objetivos e interesses comunitários. E termino, dependendo do caso particular estudado, esses objetivos e recursos comunitários podem ser específicos para o contexto imediato, o reino estreito da subcultura científica diferenciada, ou eles podem ser muito mais amplamente difundidos. Então ele vai fazer uma síntese, né, o Barnes, entre o conceito de comunidade científica e de paradigma com o conceito de forma de vida e a relação que o Wittgenstein vai estabelecer entre forma de vida e conhecimento, no sentido, inclusive, cognitivo. Né? É uma teoria bem elaborada e bem complexa que eles vão construir aqui para fundamentar esses princípios 4 que eu falei, de simetria, imparcialidade, causalidade e reflexividade. Bom, e aqui a gente chegou nos anos 70. Né? Esses debates todos aí estão ocorrendo nos anos 70 já. Já passou aquele debate Popper e Kuhn, né? Ambos já se afetaram mutuamente, e aí vão ter aqueles que vão seguir mais um e mais o outro, e no caso do programa Forte, eles vão estar mais próximos do Kuhn, numa síntese com o Wittgenstein. Mais próximo do Popper vai estar o Lakatos que vai sempre dizer também, né, que a questão da passagem, né, que quando ocorre uma revolução científica, isso deve ser explicado segundo critérios racionais, né. O Lakatos é um autor também não vou dizer do critério de demarcação, porque já não é exatamente isso, mas dos elos racionais no progresso científico. Um amigo do Lakatos, que é o Feyerabend, né, eles tinham combinado de escrever um livro juntos, que seria o que o Feyerabend publica sozinho com o título Contra o Método. E o Feyerabend, o Lakatos acaba vindo a falecer, ele dedica o livro ao Lakatos, e eles têm algumas divergências, e o que seria interessante desse livro é que o Lakatos ia responder essas divergências. O Feyerabend, o que ele faz? É como se ele radicalizasse a teoria da incomensurabilidade do Kuhn, abolindo o elo de progresso entre uma teoria e outra. Agora, no Feyerabend, inclusive, vão poder coexistir teorias para explicar o mesmo fenômeno, num mesmo tempo. Né? E é por isso que ele vai denominar a teoria dele de anarquismo epistemológico. Né? É um anarquismo porque cada teoria é fechada em si mesma e responde pelas suas razões internas. Entre elas, não há comensurabilidade, assim como já não havia para o Kuhn. Mas nunca vai haver uma teoria, uma ciência normal no Feyerabend. Né? Nunca vai haver um paradigma. Né? É como se sempre houvesse uma pluralidade de teorias científicas duelando entre si, rivalizando entre si. Isso é muito interessante. Né? O Bachelard eu vou deixar para falar um pouco melhor amanhã. E aí o programa Forte, né, é isso que eu falei, que passa do Mannheim, Durkheim e Wittgenstein. Durkheim eu acabei não falando muito também, mas é um sociólogo, né, ele também pensa a produção do conhecimento científico segundo critérios sociais. E o Barnes ou o Bloor, um dos dois, eles têm um texto famoso também, com esse título, inclusive, né, Mannheim, Durkheim e Wittgenstein. Então, aqui está colocada a consolidação da sociologia das ciências, né, a partir desses debates todos, e, sobretudo, com o programa Forte. Até que surge a sociologia do Pierre Bourdieu. A sociologia do Bourdieu ela vai trazer alguns novos conceitos, né, que vão ajudar a operacionalizar o que já havia sido consolidado como campo, né, para a sociologia das ciências. Inclusive, o conceito de campo é um desses conceitos que o
o Bourdieu tem como principais, né? O conceito de campo. Talvez seja o principal conceito da obra do Bourdieu, né? E o que é interessante aqui? O campo, né? Ele é a delimitação como se fosse de um contexto de descoberta científica. Mas só que ele vai para muito mais do que um contexto de descoberta. Porque num determinado campo, eu vou ter no Bourdieu aqueles atores sociais que são como se fossem os que pertencem a uma comunidade científica, né, que vão determinar o que é o conhecimento e o que não é o conhecimento. E eles vão se comportar de determinado modo. E esse comportamento, o Bourdieu vai chamar de hábitos, né, que é um comportamento do indivíduo perante o seu campo de pesquisa, né. E, inclusive, tem o hábito do homo acadêmicos, que é um dos tipos sociais que ele pesquisa, né? O Bourdieu tem um livro sobre isso, né? Homo acadêmicos, que fala desses hábitos de pesquisa, de publicação, de palestra, de mini-curso, de coisas, de preenchimento de lattes, né? Se existisse lattes na finança da época dele, ele ia colocar também. Mas, enfim, tinham muitos correlatos, e tem muitos correlatos no mundo todo, a atividade do cientista, do pesquisador. Ele vai chamar de hábitos. A questão é que o hábito responde a um campo, né? O hábito não é autônomo. O hábito é um comportamento individual perante um campo. Então, sempre no Bourdieu, o campo vai ter o primado. O social vai ter o primado sobre o individual. E, portanto, a produção do conhecimento e a ação dos homens e das mulheres que produzem o conhecimento, né, vão ser analisados sempre no sentido do campo. Isso vai ter algumas consequências. A principal é que, como vivemos numa sociedade capitalista, né, a produção do conhecimento também responde pela forma mercadoria e vai ser quantificada mercadologicamente, assim como as demais mercadorias. E vai ser, inclusive, comparada com as demais, né? É possível precificar o quanto custa um artigo e, sendo ele precificado e quantificado, é possível compará-lo com as demais mercadorias, né? Se eu tenho um artigo que vai custar uns 100 mil reais para ser escrito, 5 mil reais para ser escrito, um outro 20 mil reais para ser escrito, dependendo do que é necessário, dependendo do custo daquele tipo de pesquisa, do quanto vai cobrar aquele pesquisador de acordo com a escala que ele ocupa na produção do seu conhecimento respectivo, o artigo vai ficar mais caro ou mais barato, aquela produção de conhecimento mais cara, aquela pesquisa mais cara ou mais barata, né? E uma vez que eu consigo dar um preço, eu consigo colocar isso numa escala irrestrita dentre todas as demais mercadorias que têm preço numa sociedade capitalista, né? Então, o Bourdieu está fazendo também essa crítica à produção do conhecimento e vai cunhar um termo aí, que é o capital simbólico, né? Capital, conceito, né, o conceito que deriva do Marx, né? O capital seria a produção de valor, né? O valor de troca de determinada mercadoria, né? Mais do que só de determinada mercadoria, o capital ele responde a uma relação social, né? Uma mediação social que extrapola simplesmente o preço quantificado, né? O capital é uma relação social, o preço é uma expressão do capital, né? Nem o dinheiro nem o preço são o equivalente do capital. O capital é um conceito mais sofisticado e ele não aparece necessariamente no preço das coisas, né? O capital é a relação, ele expressa uma relação entre a produção, o produto, a circulação e a forma de aparição daquela mercadoria. E agora o Bourdieu o conceito que ele vai criar é o de capital simbólico, né? Capital simbólico, que é para explicar esse tipo de capital que não pode ser expresso necessariamente numa mercadoria, né? E que incorpora também a produção de um artigo, a produção da ciência, e que é intercambiável, sendo ele capital, ele é intercambiável, ele é indistinto a todas as demais formas que o capital assume, né? Então, o capital simbólico, o conceito do Bourdieu, para explicar o campo, né?
E aí eu pus uma definição de campo pelo autor. Ele diz que o campo é um campo de forças, há relações de forças num campo, distribuições desiguais das forças, e um campo de lutas para transformar ou conservar a relação de forças, ou dito de outro modo, para conservar ou transformar a estrutura da distribuição da energia, do capital, do poder e os lucros resultantes. Isso é um campo, né? O que é o campo, então? O campo é o lugar sem lugar, não é um lugar físico, né? São essas relações de força e de lutas estabelecidas entre no qual o capital se desenvolve, né? O capital atua, melhor dito, né? Esse é o campo, o conjunto de relações no qual o capital atua. E o capital simbólico é a mesma coisa, né? Então, a produção do conhecimento só vai se dar num determinado campo. O Bourdieu não é só um sociólogo do conhecimento, ele falou de muitas milhões de outras coisas. Ele é um sociólogo da moda, ele é um sociólogo das relações de trabalho, é um sociólogo das trocas materiais e imateriais, e dentre as muitas coisas que ele estudou também a própria sociologia, a própria produção do conhecimento. E para ele, tudo está interligado num mesmo e único plano, e que há muitos campos que estão se constituindo e rivalizando entre si, né? E os atores sociais, eles se comportam, né, de acordo com as regras de determinado campo. E agora do Bourdieu eu dei mais um salto a esse que talvez seja o último capítulo, é o mais recente, da sociologia da ciência e do conhecimento atuais, né, que é a obra do Bruno Latour. Eu poderia ter incluído também aí a da Isabelle Stanguer, talvez alguns outros, né? Eu falei só do Latour, foi o que eu li mais, a Stanguer eu comecei a ler mais recentemente, mas inclusive ela dedica um dos seus livros ao Latour, né, A Invenção das Ciências Modernas. Tem muita coisa parecida, tem diferenças também, mas muita coisa parecida. Falar um pouco da microsociologia, né? Qual que é a diferença principal entre a obra do Bourdieu e a obra do Bruno Latour nesse ponto? Bom, ambas, o que elas têm em comum primeiro, né, antes de falar da diferença, ambas fazem uma sociologia do conhecimento, né? Ambas pensam o conhecimento em termos sociais e pensam a relação que isso tem com a comunidade que produz a ciência, que é uma herança que passa pelo Kuhn, passa já pelo Merton, de certo modo, e vai até o programa Forte, né? Então, só que o Bourdieu, né, ele está pensando a sociedade em termos macrológicos, está pensando em termos de campo, campo como sobredeterminação das condições nas quais os corpos, os hábitos, os indivíduos podem ou não atuar. O campo cria as condições de possibilidade, né? Aqui no Latour, a gente tem uma inversão do ponto de partida. O ponto de partida da ciência vai ser, da sociologia vai ser outro, não vai ser mais a macroformação, o campo, e sim a, aquilo que é mais difuso, mais disperso, aquilo que é mais ínfimo, aquilo que é pequeno. O papel do indivíduo nessa construção vai ser até mais importante do que o campo. Mas não se enganem, não se trata também de dizer que o indivíduo é que faz a ciência e que não há relação entre o que os indivíduos fazem. Vai haver relação, ele vai dar um nome para isso de rede, né? Um novo conceito que substitui o conceito de campo na obra do Latour. Essa rede, né, exerce um poder também, tal como o campo exercia na construção do conhecimento, a rede. A diferença é que o campo, no Bourdieu, no Kuhn e no Durkheim também, é uma espécie de fato social, é uma espécie de fato macro-social, né? Enquanto que a rede, ela é o resultado de um conjunto de micro-relações, né? A ideia da rede, então, é completamente diferente
a despeito de todas as semelhanças que eu contei também, a rede, né, esse conceito vai fazer do Latour um sociólogo absolutamente original para a sociologia do conhecimento atual, né? E para fazer isso, agora sim, o Durkheim, ele volta a um debate antigo que existiu na virada do século XIX para o século XX, entre dois grandes sociólogos da época, um já mais conhecido, que era o Gabriel Tarde, e o outro em ascensão, que era o Émile Durkheim, né? Depois desse debate, alguns anos depois, o Durkheim passa a ser o sociólogo mais famoso e mais influente da França, e o Durkheim entra num esquecimento que só vai ser recuperado agora mais recentemente, né, pelo próprio Latour, pelo Gilles Deleuze, por alguns outros autores que pensam a microsociologia, né. Então, basicamente é isso, ele faz esse recuo, que é uma coisa importante dizer também que as coisas não são superadas, né, em matéria de ciências humanas e de filosofia, né, as coisas podem ser recuperadas, eu posso recuperar um pensamento que tinha ficado esquecido, mostrando o interesse que ele ainda tem, né, desde que, claro, eu o leve para questões contemporâneas, né, não só no sentido de comentar e de dizer como era fascinante e tal, mas no sentido de dizer que isso é útil para compreender questões contemporâneas da ciência, né. E o Bruno Latour tem uma coisa que isso é inaugural, talvez, nesse tipo de estudo, que ele pratica a antropologia da ciência, né? Ou seja, ele vai a campo, o campo dele pode ser um laboratório de química, de física, de matemática, ou mesmo um laboratório de cientistas humanos, sociólogos e tal. Ele vai a campo e começa a fazer uma pesquisa sobre como a ciência é feita em ato, né? No campo mesmo, assim como um etnólogo indígena, etnografia indígena vai fazer uma pesquisa de campo com determinada etnia indígena, passa lá um tempo e volta com um caderninho cheio de anotações, né? Assim também o Bruno Latour fez, só que o campo dele, né, o campo aqui no sentido fraco, não do Bourdieu, mas enfim, o objeto, o lugar onde ele ia estudar, eram os laboratórios de químicos, né? Isso é muito interessante. E assim ele se faz um sociólogo, filósofo do conhecimento, né? Talvez dos mais influentes atualmente. E por que eu coloquei ele aí junto com os sociólogos, né? Ele vai recorrer ao princípio de simetria também, né? E diz assim, o princípio de simetria de Bloch ainda é insuficiente, pois se ele admite um princípio construtivista para a natureza, ou seja, né, que a natureza é a ideia de natureza, né, a ideia da física, da ciência da natureza, é uma construção dos cientistas, segundo o princípio do Bloch, né? Quanto à sociedade, ele ainda é realista. Ou seja, realista é achar que o que existe é real, né? E pronto, eu me mantenho na minha neutralidade com relação a isso. É uma crítica até bastante pesada ao Bloch, né, ao Bloch aqui, porque o que ele está dizendo no fundo é o seguinte: você só se interessa pela ciência quando são os outros, né? Quando é para fazer de si próprio, você não faz, você não liga, né? E tem um pouco de razão isso, né? Mas eu vou deixar essa questão um pouco de lado para a gente avançar aqui. Bom, e por fim, um conceito que também tem relação com o de mercadoria, lá no no Bourdieu, é o de credibilidade no Latour, né? Substitui o de capital em Bourdieu. O que é a credibilidade? A credibilidade é o fato de que, quando eu escrevo um artigo, dependendo de quem o assina, dependendo daquilo que o Bourdieu chamava de capital simbólico do pesquisador, ele tem mais ou tem menos crédito. O Bruno Latour está concordando com isso. Apenas ele está deslocando o ponto de partida da atribuição dessa credibilidade do macrológico para o micrológico, mostrando que são essas redes pequenas de micro-relações que criam o conceito, criam a rede, criam o conceito de rede e de credibilidade, né, da mercadoria produzida, quer dizer, dos artigos científicos, né? Então, essa é a microsociologia do Bruno Latour. Todos esses que eu falei até agora estão, né, partilham, de certo modo, desse campo
de uma sociologia do conhecimento. E o Latour faz isso de uma maneira original, e tem várias outras implicações da obra dele que eu não vou ter condição de falar aqui nesse curto espaço, nesse curto tempo, mas é um autor importantíssimo para compreender o que está acontecendo no negacionismo histórico também, negacionismo científico, né? Ele é um autor muito importante, o Bruno Latour, para todas essas questões. Aconselho vocês procurarem, aí tem vídeos dele falando, tem uma entrevista que ele deu com a Aline Costa, que ganhou inclusive o prêmio Pop o prêmio CAPES de melhor tese do ano passado, ganhou o prêmio esse ano. Ela entrevistou o Bruno Latour sobre o livro recente dele, que em português saiu com o título Como Aterrar. Aconselho ler o livro, aconselho ver a entrevista. Vê a entrevista, tem 1 hora e pouco. É muito boa, ele dá algumas pistas para pensar a questão do negacionismo e tal. Bom, então esse é o Bruno Latour, linhas gerais, né? Eu pus mais algumas citações, depois lá no vídeo vocês dão pausa se quiserem ler com mais atenção. O conceito de rede é muito importante. Ali fala de etnografia clássica e tal. O princípio de simetria em Latour. Para o colega que perguntou como é que é a questão da simetria, vamos ler essa parte, né? Quando se toma a decisão de estudar em laboratório, colocando entre parênteses, ao mesmo tempo, nossas crenças e sobre a ciência e nossas crenças sobre a sociedade, só estamos prolongando o programa forte formulado por David Bloor. A ideia original de Bloor era encorajar os historiadores e sociólogos que ainda hesitavam em passar de uma história e de uma sociologia dos cientistas para uma história e uma sociologia das ciências. O programa forte exigia que se investisse na fortaleza, no núcleo, no santo dos santos, no conteúdo, pouco importa qual seja a metáfora. Segundo ele, nenhum estudo poderia merecer o nome de sociologia ou de história das ciências, caso não levasse em conta tanto o contexto social quanto o contexto científico. E isso também nas ciências teóricas, como a matemática. Então, aqui explicando a ampliação do conceito de simetria, isso leva a uma abolição completa da distinção entre natureza e cultura. Isso que é muito importante também na obra do Latour, né? Porque pensem vocês, o que é a natureza, né? Um cientista, a natureza é o que a ciência diz da natureza. É o que a ciência diz da natureza, né? E aquilo que se pensa não pode estar em contradição com o que a ciência disse da natureza. Bom, isso é um ponto. Agora ele diz, quando o Bloor e o Barnes tentam investigar as condições de constituição dessa teoria sobre a natureza, eles estão abolindo essa questão com a natureza, mostrando que a natureza não é só meramente o que o cientista diz, a natureza tem algo a mais com isso, né? A natureza é uma construção social do que os cientistas dizem que é a natureza. Esse é o ponto. Agora, e do outro lado da oposição? E a cultura? Né? Será que a cultura seria o oposto da natureza? Então, a natureza, de certo modo, o que a ciência diz da natureza, de certo modo, se contrapõe ao que seja a natureza? E o Latour vai dizer, bom, a gente tem que usar o princípio de simetria do Bloor aqui para entender isso. E escreve que o princípio de simetria de Bloor ainda é insuficiente, pois se ele admite um princípio construtivista para a natureza, quanto à sociedade, ele ainda é relativista. Mas a sociedade, como sabemos agora, também é construída tanto quanto a natureza. Olha que interessante, né? Não só a natureza é construída pela ciência, pelas ciências da natureza, mas a sociedade, o saber da sociedade também é construído da mesma forma que o saber sobre a natureza. Então, ao fazer antropologia da ciência, eu estou fazendo antropologia, eu estou fazendo conhecimento sobre a cultura, sobre o homem. E aí, então, se abole a distinção entre a cultura, que estaria por baixo, e as ciências da natureza, que são um correlato, uma construção da cultura, né? Agora, tanto a construção da ciência da natureza quanto a construção da ciência da cultura, ambas
repousam não mais numa cultura, mas numa simetria absoluta que abole essa distinção, no fundo, entre natureza e cultura, e é por isso que essa obra do Latour é tão original, pelo menos, né? Se formos realistas para uma, devemos ser para outro. Se formos construtivistas para uma, devemos ser para a outra. Natureza e sociedade não oferecem nenhuma base sólida sobre a qual possamos assentar nossas interpretações. Assimétricas no sentido de Canguilhem ou simétricas no sentido de Bloch. Aí amanhã a gente espera o Canguilhem, né? Mas sim algo que deveríamos explicar. Muito interessante essa passagem, né? Natureza e cultura. Isso aqui recupera a questão que eu falei da forma do conhecimento, a forma mercadoria, né? A relação com o Bourdieu também, né? Aqui, no Bourdieu era mais explícito o problema da economia e tal. Aqui no Latour, já um pouco mais fragmentado, mas o resultado é muito próximo, né? O resultado é que a produção do conhecimento está calcada numa forma mercadoria, seja no formato paper, no formato redes, seja no formato mais hierárquico, tal como o Bourdieu teria designado lá. Então, eu falei já da credibilidade, né, o conceito do Latour. E agora, nesses 15 minutos que faltam, eu queria falar para vocês sobre um autor que faltou, né, com a lacuna. Eu digo lacuna porque a obra dele mais importante ele escreveu em 1935, mas aquela só foi redescoberta em 60, e por isso que eu deixei para falar por último. E eu vou encerrar com o Fleck, porque o Fleck é o autor que faz a dobradiça entre a sociologia do conhecimento e a epistemologia histórica, tal como eu também gosto de praticar, né? Ou tento, né? Estou tentando aprender a praticar a epistemologia histórica, assunto da aula que vem. Bom, Fleck, quem foi Fleck? Não sei se todos conhecem, é menos conhecido do que os demais. Quem é da epistemologia certamente conhece, quem é de outras áreas talvez não. É um polonês, por isso esse prenome Ludwik Fleck, né? É um polonês judeu que viveu o Holocausto, né? A Segunda Guerra Mundial, teve problemas, foi perseguido, teve que ir para Auschwitz, o Fleck, mas ele era médico e por conta de ser médico, da condição dele de microbiologista, ele conseguiu escapar à morte e exercer a sua profissão, né? Assim que termina a guerra, ele deixa a Alemanha e morre, se eu não me engano, em Israel, né? Ele vai para Israel depois. Bem, qual a importância dessa obra? A importância é que ele, já nos anos 35, 1935, ele constrói uma tese, né, construtivista, é tautológico que eu falei, né, mas enfim, a tese dele é construtivista. O título é A Gênese e o Desenvolvimento dos Conceitos Científicos. Olha que título interessante, né? O Kuhn diz que quando ele lia um texto do Reichenbach, ele leu uma nota de rodapé remetendo a esse livro, ele achou interessante o título. E aí ele ficou tentando encontrar o livro por anos e anos a fio, até que ele conseguiu finalmente uma cópia, né? E narrou de uma forma muito bonita esse encontro com o Fleck, né? O Duane, né? Não, desculpa. Falei o Duane, não foi o Duane que falou disso, né? Porque teve uma outra aula que o Duane perguntou, mas acho que não. Foi numa aula com o Tiago, né? Isso, foi o Tiago que falou desse tema no Fleck, né? E bem, entre sociologia das ciências e epistemologia histórica, né, tá o Fleck, e os dois conceitos principais que essa obra ela aborda, né, desenvolve, são os de coletivo de pensamento e o de estilo de pensamento, né? E vai haver como que uma relação de algo mais abrangente para algo menos abrangente. O coletivo se identifica ao social, cultural, inclusive até ao místico, religioso, astrológico, né? Ele seria esse fundo mítico, né?
do pensamento, que cria um coletivo em que pessoas compartilham de determinado pensamento. Já o estilo, ele vai se constituir dentro de um coletivo de pensamento e vai coagir esse pensamento à construção de verdades, que são fatos científicos, né? Esses fatos científicos, é isso que é interessante na obra do Fleck, né? Eles têm uma construção histórica. E a verdade é resultado de uma coerção conforme a um estilo de pensamento. Aí vou passar mais esses 2 slides, depois tem um terminando, e aí a gente termina a aula de hoje, né? Vamos falar aqui os 2 termos, né? Eu citei no alemão aí, Denk, Kollektiv, e Denkstil, né? Denk é pensamento, então, coletivo de pensamento ao estilo de pensamento. E ele escreve lá, né, que uma teoria do conhecimento não deve considerar o ato cognitivo como uma relação binária entre sujeito e objeto, entre aquele que conhece e o objeto a ser conhecido. O fundo de saber respectivo, né, vejam, jeweilig Wissensbestand, esse fundo de conhecimento, né, o fundo que é o coletivo, é o terceiro termo dessa relação. Então, não é só o sujeito, a relação binária sujeito-objeto. Isso só acontece num determinado cenário, num determinado fundo, sobre um determinado coletivo, que é o terceiro termo da relação, pois é um fator fundamental de todo novo conhecimento. Ele escreve isso nesse livro de 35. E a outra citação, que o conhecimento deve ser considerado como uma função de 3 componentes, portanto, né? Concluindo o que ele disse acima. É a relação entre sujeito individual, certo objeto e um determinado coletivo de pensamento, no interior do qual o sujeito atua. Ele funciona apenas quando certo estilo de pensamento originado em uma dada comunidade é usado. Aqui o conceito de comunidade também, que vai aparecer em quem? No Thomas Kuhn. Mas lembra, o Kuhn o livro dele é de 62. Isso aqui o Fleck está escrevendo em 35. A questão é que essa obra, por vários motivos, né, ela foi escrita num contexto hostil, porque ele mandou essa obra aos autores lá do Círculo de Viena, o Reichenbach conheceu a obra também, mas eles viram isso como algo sociologizante, né? Aqueles autores, como eu falei, que estavam preocupados em demarcar o critério do contexto de justificação. Uma obra como essa ia de encontro a tudo que eles estavam pensando. E depois, dos anos 40, né, quando o Fleck é capturado e fica em Auschwitz, ele deixa de escrever, deixa de pesquisar. E depois, quando ele sai do trauma, né, ele nunca mais se dedica a um livro, ao empreendimento de fôlego, né? Então, a obra dele fica um pouco esquecida. Ela é redescoberta justamente pelo Thomas Kuhn, que diz que leu, por acaso, uma citação num livro do Reichenbach, o título o interessou, ele foi ler e percebeu que aquilo era muito próximo do que as coisas que ele estava pensando, né? E aí o termo coletivo de pensamento e estilo de pensamento vão exercer influência sobre o conceito de ciência normal e paradigma. Não é a mesma coisa, mas existem semelhanças, né? O Denk-Stile, do estilo de pensamento, e o paradigma no Kuhn, e o Denk-Collective e a comunidade científica, né? Então, veja, aqui é um autor anterior ao Kuhn, que o Kuhn leu para construir suas ideias, né? E, por fim, o conceito de verdade, né? É um termo forte esse, verdade, né? E o Fleck diz o que é verdade para a ciência, segundo a perspectiva dele. A verdade não é uma convenção, mas sim numa perspectiva histórica, olha o histórico aí, né? Um acontecimento na história do pensamento. E aqui, no alemão, eu lembro que eu fui olhar essa citação, porque o histórica que aparece primeiro e o história que aparece depois não são o mesmo termo, né? No alemão a gente tem 2 termos para história. O Historie, que é a história factual, e Geschichte, né? Então ele define um pelo outro. Ele diz que numa perspectiva
historisch, né, histórica, um acontecimento na Geschichte do pensamento. Numa perspectiva factual, é um acontecimento na marcha histórica do pensamento. E em seu contexto temporário, uma coerção, quer dizer, não é arbitrário, não é convencional, é uma coerção sobre o pensamento conforme a um estilo. Isso é a verdade. Olha que definição bela, né? E bastante sofisticada de verdade do Fleck. Não é nem a verdade do positivismo, uma adequação entre os princípios do empirismo e a realidade, quer dizer, do empirismo e da linguagem, né? Da realidade da linguagem, uma adequação, e nem uma mera convenção. É por isso que é necessário esse terceiro elemento, que não é o objeto e nem o sujeito, mas que é o fundo, no qual o sujeito se constitui e se relaciona com o objeto. Esse fundo ele tem uma constituição histórica, percebem? Então a verdade ela não é arbitrária, ela é conforme a um estilo historicamente constituído. Dentro desse estilo ela é uma coerção, não poderia ser de outro jeito. Agora, esse estilo sim poderia ser de outro jeito, porque ele é histórico. Então isso é muito interessante, a forma como ele constrói aqui a relação, e por isso que ele influencia tanto o Thomas Kuhn. E a outra definição, a verdade não é relativa e certamente não subjetiva no sentido popular da palavra. Ela é sempre, ou quase sempre, inteiramente determinada no interior de um elemento, de um estilo de pensamento. Então, encerrando aqui com essa concepção de verdade, eu vi que tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ele pergunta se a verdade na concepção de Fleck se assemelha à abordada por Foucault. Isso é muito interessante que você pergunta. Eu vou deixar o Foucault para as duas próximas aulas, que a gente vai ver sobre a questão, sobretudo na terceira, né, que é a questão das ciências humanas e ciências da natureza, né? Aí eu vou trazer o Foucault. Mas eu já adianto a você que sim, que tem relação. Nunca é igual, um autor nunca é igual ao outro, né? Mas o a priori histórico do Foucault tem a ver, sim, com o coletivo de pensamento, né? E a construção da verdade em Foucault, na minha visão, tem a ver, sim, com o estilo de pensamento também. E agora, encerrando, né? Uma disputa do legado de Fleck, que aí a gente vai abrir para a aula que vem, só que vou fechar de hoje e vou abrir para a aula que vem, né? Uma disputa. Bom, uma via a partir de Mannheim, da generalidade a um assunto específico em história da medicina, o caso da sífilis. O Fleck, o caso que ele estuda na sua grande obra é a sífilis, que é uma doença contagiosa, é uma doença, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, cheia de conotações morais, porque se transmite pelo sexo, né? Então isso faz da sífilis uma doença diferente de outras como a varíola, né? Que é o exemplo outro que ele dá, que se transmite pela picada do inseto, né? Então, qual a diferença da pelo picado do inseto, a varíola, ou é pela transmissão, pelo contágio? Agora eu não sei exatamente. Eu posso estar me enganado com relação à varíola. Mas não é pelo sexo, né, que a varíola se transmite. Então a questão para ele fisiologicamente, ambas são doenças. Tem um patógeno e tem consequências. Existe uma etiologia daquela doença. Ela se entra em contato com o organismo e gera reações daquele organismo. Se o contágio é pelo sexo ou não, no sentido fisiológico não faz diferença. Agora, no sentido moral, faz toda a diferença. Então, o que é o estilo de pensamento? O estilo de pensamento é a tentativa de depuração e ela é coercitiva, né? Ela é coercitiva no sentido em que ela vai depurando aquelas outras conotações morais, astrológicas, mítico-religiosas que uma doença como a sífilis tem, né? Porque a sífilis, como ela se transmite pelo sexo, então vem a questão dos astros, a questão do mito, a questão religiosa e tudo mais, né? Que não tem nada a ver com a mera questão fisiológica. Então, o Fleck está querendo pensar o coletivo de pensamento como esse amplo conjunto, moral e tudo isso que eu falei, e o estilo, aí, um estilo científico de pensamento, ele vai isolar, vai depurar, né, uma verdade sobre o caso da sífilis, para além dessas conotações todas
extrafisiológicas, né? Então, vejam, é uma sociologia da ciência, por um lado, né? É uma sociologia da ciência porque pensa comunidade, no conceito de contexto, de coletivo de pensamento, né? E o Kuhn vai utilizar, inclusive. Por outro lado, o Fleck também está a um passo do que nós vamos ver na aula que vem, que é a sociologia histórica, né? E aí uma série de outros autores, e o Canguilhem talvez seja o mais próximo com relação às ciências da vida e da medicina, né? Mas há outros também, como Bachelard, que aí eu vou falar disso na aula de amanhã, né? E as leituras de Kuhn, então, uma espécie de kantismo historicizado de um lado, e o Latour vai disputar também o legado do Fleck, porque ele vai dizer que no Fleck, essa constituição do estilo de pensamento se dá à maneira de redes também, né? E não à maneira de um campo. O estilo de pensamento não seria um campo, mas seria uma rede da qual, para se falar, você deveria começar do pequeno, do indivíduo, né, e assim construindo o estilo. E aí o Latour vai escrever uma introdução à tradução do Fleck para o francês, e vai disputar esse legado e vai criticar o Kuhn ali nesse prefácio também. Bom, então era o que eu tinha para falar hoje, né, que eu apresentei um amplo panorama do que teria sido a sociologia histórica, desculpa, a sociologia do conhecimento e da ciência no século XX para o XXI, né, nos últimos 100 anos, as principais correntes, os principais autores, as principais guinadas, as principais disputas, e na aula que vem a gente vai entrar no domínio da história das ciências e da epistemologia histórica. Vamos ver o que é exatamente essa tal dessa epistemologia histórica. Então é isso, gente. O Duane está dizendo, me parece que por introduzir a ideia de acontecimento, eles se aproximam também. Realmente, a questão do acontecimento tem a ver. A gente vai ver isso também. Vamos falar sobre o problema do a priori histórico e do acontecimento na história do pensamento, né? Vocês observaram muito bem isso, muito bem observado. Gente, obrigado, então, pelo encontro. Amanhã continuamos, né? Das 14 às 16, nosso segundo encontro. E vejo se eu já disponibilizo hoje mesmo, para quem não pôde assistir, essa aula lá no canal Filosofia UEAP. Tá certo? Então, obrigado a todo mundo. Ainda bem que vocês me lembraram. Eu vou fazer a lista aqui, né, de todo mundo que está. Eu vou até parar a gravação e a gente faz essa